Oi, gente, tudo bem? Nesse período de coronavírus, estamos aqui, trabalhando em casa, isolado, cuidando da família, mas também cuidando de vocês, né? Para o curso manhã, nós estamos começando um grupo de aulas, um grupo de vídeos, e nós paramos durante as aulas normais no caderno 1, no módulo 6, frente 1, páginas 35 a 37, sobre geologia, morfologia e relevo do Brasil. Então, eu estou expondo aqui na minha tela de computador as aulas, né? Todo o caderno, vocês estão vendo que nós temos o caderno completo aqui na tela e os detalhes do caderno. Então, nós começamos primeiro, né, pela estrutura das eras geológicas. Vocês vão ter no próprio caderno todas as eras geológicas, né, todo o quadro de eras geológicas, começando principalmente por cada uma delas. Lembrar sempre que no quadro de eras geológicas, vocês começam a fazer o quadro sempre de baixo para cima. Então nós teríamos aí a era azoica, o início da formação da Terra, a arqueozoica e proterozoica. Lembrar sempre que os terrenos brasileiros, né, são sempre terrenos muito antigos, do período da era arqueozoica e proterozoica. Depois nós entramos nas outras eras, paleozoica, mesozoica e a cenozoica, que é a era que nós estamos, dividida em terciário e quaternário, né? E muita gente está propondo atualmente um novo período para as eras geológicas, que seria o nosso período chamado de Antropoceno. Nosso item 2 é a estrutura da Terra. Então nós temos a litosfera, o manto e o núcleo da Terra. A estrutura da Terra nós podemos ver nessa figura, né, melhor, a crosta da Terra, ou litosfera, que é justamente a camada que nós moramos, onde nós encontramos as formações geológicas, principalmente a estrutura do relevo, as rochas, a água, a vegetação e nós, seres humanos, obviamente, né? Outros animais. Dentro da estrutura da Terra, sempre lembrar da parte externa para a parte interna. Normalmente nós estudamos mais 3 camadas básicas: a crosta, o manto e o núcleo. Das rochas, nós podemos lembrar sempre que nós temos 3 estruturas rochosas diferentes que formam a litosfera. Nós temos ali as estruturas cristalinas, formações antigas, as rochas mais duras, normalmente formando parte do terreno brasileiro, né? Grande parte do terreno brasileiro. Normalmente nas rochas cristalinas nós encontramos os minerais de tipo metálico. As rochas sedimentares, essas rochas sedimentares formam grande parte também do território brasileiro, onde nós encontramos principalmente os combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão mineral, xisto, etc. E por último, as rochas vulcânicas ou basálticas, onde nós encontramos principalmente os terrenos férteis, como da região sul do Brasil, a Terra Roxa. Da estrutura morfológica do Brasil, nós não podemos esquecer as características gerais. É importante, na apostila, na página 35, sempre se apegar a essas situações, as características gerais do terreno brasileiro. Se vocês conseguirem observar aqui comigo, o relevo é composto do embasamento antigo, arqueozoico e proterozoico, ausência de movimentos orogenéticos recentes, o tectonismo. Nós não temos dobramentos modernos no Brasil. O Brasil está no centro da placa tectônica na América do Sul. O intenso desgaste do relevo brasileiro, principalmente pelos agentes externos, como chuva, rios, a própria vegetação, etc., vento, as altitudes sempre modestas, lembrando que esse dado aqui, nós não temos terrenos acima de 3.000 metros no território brasileiro. O pico da neblina foi redimensionado, ele foi verificado novamente, ele é um pouco mais baixo que 3.014 metros. E nós temos principalmente o predomínio de formas de relevo muito desgastada. Planaltos, planícies e depressões, eles são as principais formas de relevo do Brasil.
Na página 36, vocês encontram diversos detalhes, né? Como, por exemplo, você consegue analisar as estruturas da Terra de novo, tá? Agora, um pouco mais complexo, nós temos as medidas de cada uma das camadas, com nomes diferenciados, cial, cima, manto, camada interna e NIF, que é o núcleo. Vocês têm também, né, a situação da tectônica de placas, lembrar que o território do planeta inteiro é formado de placas tectônicas e cada placa tectônica está conectada com outra. Então nós temos as placas em convergência e as placas em divergência. Lembrar que a placa sul-americana, onde está o território brasileiro, e a região do território brasileiro está distante das bordas tectônicas, por isso nós não temos terremotos formados no nosso território. Os terremotos que nós sentimos no território brasileiro ocorrem em outras áreas, basicamente nos limites das placas. Nós temos também que lembrar aqui da deriva dos continentes, lembrar que todo o planeta, por ser formado de placas tectônicas, houve todo um processo até chegar na atual configuração dos continentes. Nós temos desde a Pangeia, depois do período Jurássico, a maior divisão. Nós temos o Eoceno, desculpa, a divisão praticamente igual a de hoje, e agora no Quaternário, a divisão atual. Lembrando que esses movimentos tectônicos e essa deriva dos continentes ainda continua e ocorrerá infinitamente. Depois nós temos lá a formação dos territórios atuais, a Pangeia, Gondwana, tá? Os vestibulares sempre perguntam o que é Gondwana, são as áreas que formam, né, da antiga Pangeia, que formam as regiões sul do planeta. Observem aqui, por exemplo, o continente sul-americano, a África, e por último, os processos de dobramento, tá? Que nós temos aí cada um tipo de processo de dobramento. Eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês da deriva dos continentes. Quem quiser dar uma pesquisada, aproveitando esse tempo que vocês estão tendo, entrar principalmente em páginas, né, onde mostram aí, né, diversas situações sobre as placas tectônicas, elementos, muita coisa que vocês podem pesquisar sobre a geologia do planeta e do Brasil. Ó, vejam, muita coisa aqui. Quem quiser, depois eu vou deixar o link para vocês pesquisarem, tá bom? Certo? Muito obrigado. Até a próxima.